Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje o nosso foco vai ser uma análise um pouco mais detalhada dos capítulos 7 a 12 do livro de Daniel. Isso aí. As fontes que a gente analisou para essa exploração, elas são interpretações teológicas, assim, bem focadas na parte profética desses textos, né? Exato. Elas buscam entender o que esses textos indicariam sobre eventos futuros, principalmente envolvendo Israel, as nações gentílicas e o que esses intérpretes veem como a culminação da história. Certo. Então, a nossa missão aqui é tentar decifrar um pouco essas visões, essas profecias que são bem complexas, né? Vendo o significado histórico, claro, mas principalmente as interpretações futuras que essas fontes específicas propõem. Uhum. E é importante notar, logo de cara, uma mudança grande no livro a partir do capítulo 7, né? O estilo muda. Muda bastante. A gente sai das narrativas sobre Daniel na corte, lá nos capítulos 1 a 6, e entra em revelações diretas para o profeta. Exato. E com a perspectiva que as fontes descrevem como divina, né? Focada mais no caráter moral dos impérios e no destino do povo de Israel. Essa segunda parte, capítulos 7 a 12, segundo as fontes que a gente viu, ela oferece uma visão assim bem crítica das potências mundiais. Enquanto a estátua lá de Daniel 2 talvez mostrasse a glória humana, né, dos impérios, aqui no 7 eles são retratados de um jeito bem diferente, como a gente vai ver. E essa perspectiva divina, né, como eles interpretam, ela se desenrola mesmo num período em que Israel estava sob domínio estrangeiro. Algumas fontes até ligam isso ao conceito de Lo Ami, que significa não o meu povo, indicando uma mudança na relação ali visível, embora Deus, claro, sempre preservasse um remanescente fiel. Então, vamos começar a entender isso melhor com o capítulo 7. Daniel tem essa visão impactante, né? 4 bestas enormes saindo do grande mar. Isso. As fontes interpretam o mar como símbolo das nações agitadas, certo? E a sequência é: um leão com asas, Babilônia; um urso, Medopérsia; um leopardo com 4 asas, 4 cabeças, representando a Grécia, e depois a divisão dela. Exato, a velocidade e a divisão. E, por fim, uma quarta besta que é descrita como terrível, assustadora, muito forte. Nossa, que contraste com a imagem da estátua de Daniel 2. Qual o significado dessa mudança, segundo as fontes? Olha, essa mudança é fundamental. As fontes argumentam que, do ponto de vista de Deus, a natureza real desses impérios mundiais na sua oposição a Deus e ao seu povo, ela é animalesca, sabe? Predatória. Entendi. Aquele poder humano que parece glorioso na estátua, aqui é visto no seu caráter moral real, que são as bestas. E o foco da interpretação vai muito para a quarta besta, identificada como o Império Romano. Certo. E os 10 chifres? Os 10 chifres são vistos como 10 reis, ou reinos, que surgiriam na área desse antigo império num tempo futuro. E no meio deles, aí que tá, surge uma figura central para a profecia, a ponta pequena, ou o chifre pequeno. E essa figura não é qualquer uma, né? As fontes identificam ela de forma bem específica. Muito específica. De forma consistente, as interpretações que a gente analisou veem essa ponta pequena como o futuro líder de um império romano revivido no Ocidente. Seria a mesma figura que o Apocalipse chama de a besta, um antagonista final com muito poder. E as características deles são bem marcantes, né? São sim. Inteligência humana tipo olhos como os de homem, uma arrogância extrema, blasfêmia contra Deus, boca que falava grandiosamente e uma perseguição muito forte aos santos do Altíssimo. Algumas fontes interpretam esses santos como crentes ligados aos céus. E essa figura também tenta mexer em coisas fundamentais, né? Tentar mudar os tempos e a lei. As fontes ligam isso às ordenanças religiosas judaicas. E tem uma duração específica para o domínio dele, né? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Como isso é interpretado? Aí há um consenso nas fontes. Essa expressão significa 3 anos e meio, ou 42 meses. É um período bem definido de poder e perseguição. Mas a visão não acaba aí, né? Não. Ela vai para uma cena de julgamento.
um julgamento cósmico, onde o ancião de dias, identificado como Deus Pai, assume o trono. E a quarta besta é julgada, destruída, por causa das blasfêmias do líder dela, a ponta pequena. E aí vem o clímax. Exato. O domínio eterno é dado a um como o Filho do Homem, que todo mundo identifica como Cristo, e ele recebe um reino que não vai ter fim, e os santos também participam com ele nesse reino. Muito forte. Aí, passando para o capítulo 8, parece que o foco geográfico dá uma mudada, né? A gente tem um carneiro, que seria a Medo-Pérsia, sendo derrotado por um bode bem rápido, a Grécia. Isso, com aquele chifre notável, Alexandre, o Grande. Exato. E como previsto, esse chifre se quebra e surgem 4 outros representando a divisão do Império Grego depois da morte dele. Mas aí surge outra figura intrigante. Exatamente. E aqui tem um ponto que as fontes frisam bastante. Surge outro chifre pequeno, só que a diferença crucial é que este sai de um dos 4 reinos gregos. Ou seja, ele tem uma origem oriental. Ah, interessante essa distinção. Muito. As fontes fazem questão de separar bem essa figura oriental do capítulo 8 daquela ocidental ligada a Roma do capítulo 7. São vistos como 2 futuros inimigos diferentes. Um do Ocidente, a besta, e um do Oriente. Historicamente, essa profecia do capítulo 8 muitas vezes é ligada a Antíoco Epifânio, né? Aquele rei Seleucida que perseguiu os judeus, profanou o templo lá no século II a.C. As fontes o veem como um tipo histórico disso. Sim, ele é visto como um tipo, sabe? Uma prefiguração histórica desse inimigo final descrito aqui. Mas a interpretação principal nas fontes vai além dele, aponta para o futuro. Esse chifre pequeno oriental é identificado como um futuro líder poderoso chamado de Rei de Feroz Semblante. Algumas interpretações até conectam ele com a figura do Rei do Norte, ou o Assírio, de outras profecias. E a atuação dele seria quando? Principalmente no último fim da indignação, um período de juízo divino sobre Israel. Ele vai se opor ao príncipe dos príncipes, que é Cristo, mas vai ter um fim sobrenatural. Vai ser quebrado sem esforço de mãos. E tem uma nota interessante numa das fontes que sugere que aqueles 2.300 dias mencionados talvez se refiram mais especificamente ao período histórico de Antíoco mesmo. Entendi. Bom, chegamos agora ao capítulo 9 e a famosa profecia das 70 semanas. Isso vem como resposta à oração de Daniel, né? Que tinha entendido que os 70 anos de cativeiro previstos por Jeremias estavam acabando. Qual é a essência dessa revelação? Então, o anjo Gabriel revela que um período bem maior, 70 semanas, foi determinado sobre o povo de Daniel, os judeus, e sobre Jerusalém, para cumprir propósitos redentores finais. Coisas como acabar com a transgressão, trazer justiça eterna. E essas semanas não são semanas normais, né? Não. As fontes interpretam como semanas de anos, então 70 vezes 7, dando 490 anos no total. E a cronologia dessa profecia é bem específica, né? Como as fontes dividem esses 490 anos? Sim. A profecia diz que 69 dessas semanas, divididas em 7 mais 62, ou seja, 483 anos, passariam desde um decreto específico para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias, o Príncipe. Mas o ponto crucial, e aqui as fontes veem uma virada dramática na história, é o que acontece depois dessas 69 semanas. Que seria? O Messias seria cortado, morto e não teria nada, seria rejeitado pelo seu povo. Nossa! Então essa rejeição e morte de Cristo, segundo essas interpretações, tem uma consequência profética gigantesca para o cronograma de Israel. Exatamente. As fontes argumentam que esse evento interrompe a contagem das 70 semanas, que eram especificamente para Israel. Isso cria uma lacuna, sabe? Um parêntese no relógio profético de Deus para a nação judaica. E onde a gente está agora, então? O período atual, a era da igreja, com os judeus e gentios juntos, é visto como acontecendo dentro dessa lacuna. Um tempo que não está sendo contado naquelas 70 semanas.
Uma das fontes até menciona a igreja como uma entidade celestial que foi interposta nesse período. Isso significa que a 70 semana inteira ainda está no futuro, de acordo com essa visão? Exatamente. É um período futuro de 7 anos, e a profecia descreve os eventos-chave dessa semana. E quais seriam esses eventos? O príncipe que há de vir, que as fontes identificam como aquele líder romano revivido, a besta de Daniel 7 vai fazer um pacto, um acordo, de 7 anos com muitos em Israel. Esses muitos são vistos como a liderança ou a massa apóstata do povo. Só que no meio da semana, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar esse pacto. Vai proibir os sacrifícios judaicos que teriam sido reinstituídos num templo e vai estabelecer a tal abominação da desolação no templo. Um ato de profanação terrível. E essa segunda metade da semana é especialmente difícil, né? Sim, esses últimos 3 anos e meio, os 1.260 dias ou 42 meses mencionados em outras partes, são identificados como a Grande Tribulação. Um período de perseguição sem igual, focado no remanescente judeu que permaneceu fiel a Deus. E a 100ª semana termina com o juízo divino sobre esse desolador, o príncipe romano. E isso coincide com a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. Uau! Intenso! O capítulo 10, então, ele meio que funciona como uma ponte, né? Prepara para a profecia final e super detalhada dos capítulos 11 e 12. A gente vê Daniel, de novo, jejuando, orando, angustiado pelo futuro do povo dele, e ele tem uma visão de uma figura celestial impressionante. Isso mesmo, e um dos pontos mais reveladores do capítulo 10, segundo as fontes, é a explicação que o mensageiro angelical dá para o atraso de 21 dias para chegar até Daniel. Ah, sim, a batalha espiritual. Exatamente. Ele revela que teve uma batalha espiritual intensa nos bastidores. O anjo foi resistido pelo príncipe do reino da Pérsia, que é interpretado como um poder demoníaco ligado àquele império, e precisou da ajuda de Miguel, o arcanjo protetor de Israel. Nossa, isso é fascinante. Sim, as fontes destacam isso como uma visão rara da realidade desse conflito espiritual que acontece por trás dos eventos geopolíticos, né? Embora sempre, claro, debaixo da soberania de Deus. E a profecia que vem a seguir detalharia o que aconteceria ao povo de Daniel nos últimos dias. E essa profecia se desenrola no capítulo 11, que é conhecido pela precisão histórica e pelo alcance futuro, né? Os primeiros 35 versículos, segundo as fontes, descrevem com detalhes impressionantes as brigas entre as dinastias que vieram depois de Alexandre. Os Ptolomeus do Egito, o rei do sul, e os Seleucidas da Síria, o rei do norte. Isso, Israel ficava ali no meio, sendo campo de batalha muitas vezes. E Antíoco Epifânio, lá nos versículos 21 a 32, é visto de novo como um tipo histórico, né? Correto. E aí, de forma parecida com o que a gente viu antes, as fontes apontam para outra grande interrupção na linha do tempo. Uma lacuna considerável entre o versículo 35, que fala de provações contínuas até ao tempo do fim, e o versículo 36. Nesse ponto, a profecia dá um salto direto para os eventos finais, para os últimos dias. E é no versículo 36 que surge uma nova figura central, o rei que fará a sua vontade. Como as fontes interpretam essa figura? É o mesmo chifre pequeno de antes? Olha, as fontes o identificam especificamente como o anticristo. Ele é diferente dos reis do norte e do sul anteriores. Ele é visto como um futuro governante apóstata lá na terra de Israel mesmo, caracterizado por uma autoexaltação assim extrema. Ele se coloca acima de qualquer deus. E tem mais características, né? Sim, ele rejeita o Deus de seus pais, o que leva algumas fontes a sugerir que ele teria origem judaica, e também rejeita o desejo de mulheres, que alguns interpretam como uma rejeição ao Messias. Ele vai ter sucesso por um tempo, mas só até que a indignação divina sobre Israel se cumpra. E o final do capítulo descreve um conflito enorme envolvendo esse rei e os reis do norte e do sul, de novo. Sim, nos versículos 40 a 45, a gente tem um cenário de guerra final. O rei do sul ataca. Aí, em resposta, o rei do norte, que agora é visto como uma futura confederação de nações ao norte e leste de Israel, invade a Terra Santa como um redemoinho. Ele devasta tudo, avança até o Egito. Estando lá no Egito, ele ouve rumores do Oriente e do Norte, talvez sobre a vinda de Cristo ou movimentos da besta ocidental, né?
E aí ele volta para Israel para a batalha final, arma as tendas perto de Jerusalém e ali ele encontra o fim dele, por intervenção divina, sem que ninguém o socorra. Uma fonte até situa a indignação, um período final de tribulação bem intensa, começando com essa invasão do Rei do Norte. O que nos leva direto para o capítulo 12, a conclusão dessa longa revelação. Como ele conecta e finaliza esses eventos todos? O capítulo 12 continua direto a narrativa. Começa descrevendo naquele tempo, quer dizer, o tempo do fim detalhado no capítulo 11, quando Miguel, o protetor de Israel, vai se levantar. E aí virá um tempo de angústia, qual nunca houve, a própria grande tribulação. Mas tem promessa também, né? Tem, e é crucial. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, o remanescente fiel de Israel será salvo. E o versículo 2, que fala de ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Como as fontes interpretam isso nesse contexto específico? É a ressurreição final de todos? Olha, a interpretação que predomina nas fontes que a gente analisou não vê isso primariamente como uma ressurreição corporal geral, naquele momento exato. Entendem mais como uma imagem forte da ressurreição nacional de Israel. Ah, interessante. Como assim? O povo que estava disperso, humilhado, dormindo no pó das nações, vai ser despertado, restaurado à sua terra, a sua posição no plano de Deus. Claro, vai ter uma distinção. Alguns vão despertar para a vida e bênção no reino que virá, outros para enfrentar o julgamento. O capítulo também fala de um grupo especial, os sábios ou entendidos, os Mashilim. Qual o papel deles, segundo as fontes? Eles são vistos como um grupo dentro desse remanescente fiel que vai ter discernimento espiritual durante esse tempo de crise toda. Eles vão entender as profecias, vão instruir muita gente, guiar para a justiça, vão ter um papel vital para preservar a fé durante a tribulação. E tem aquela instrução para Daniel selar o livro até o tempo do fim, né? Sugerindo que a compreensão completa viria depois. E para terminar, tem mais uns números meio enigmáticos. Isso. Daniel é instruído a selar partes da profecia, indicando que o significado completo ia ser desvendado mais tarde, apesar de que os sábios entenderão. É um contraste com o Apocalipse que não devia ser selado. As fontes também notam que Jesus, lá em Mateus 24, fala da abominação da desolação de Daniel 12.11 como algo futuro, diferenciando daquela de Antíoco em Daniel 11.31. E o capítulo termina com 3 marcos de tempo, todos contados a partir do estabelecimento da abominação lá no meio da 70ª semana. 1260 dias, que marca o fim da perseguição da besta, 1290 dias, que uma fonte associa à libertação da opressão do Rei do Norte, e 1335 dias. Chegar nesse ponto traz uma bem-aventurança especial, talvez ligada à purificação final da Terra e o início total das bênçãos do milênio para quem perseverou. Então, tentando sintetizar essa visão geral das fontes sobre Daniel 7 a 12, o que emerge como o quadro principal? Que roteiro é esse? Olha, emerge um roteiro profético bem detalhado, conforme interpretado por essas fontes. Ele traça o curso dos impérios gentílicos na relação deles com Israel e culmina nos eventos dos últimos dias. Ele enfatiza muito a soberania de Deus, o julgamento das potências mundiais que se opõem a ele, a identificação dessas figuras-chave do fim dos tempos, a besta ocidental, o rei do norte oriental, o anticristo em Israel, e fundamentalmente a purificação, a libertação e a restauração final de um remanescente fiel de Israel através da tribulação, culminando na intervenção do Messias. E a promessa final para Daniel é pessoal. Ele ia descansar e receber a herança dele no fim dos dias. Uma jornada e tanto por essas visões e profecias, hein? Recapitulando rápido, a visão divina dos impérios como bestas, a distinção entre os poderes ocidentais e orientais do fim dos tempos, a figura central do anticristo, a profecia crucial das 70 semanas e a interrupção dela, a realidade da batalha espiritual por trás dos panos, a dureza da grande tribulação e, no fim, a esperança na restauração de Israel. Exato.
A interconexão e o nível de detalhe dessas profecias na leitura dessas fontes pintam um quadro complexo, mas que eles veem como coerente dos eventos futuros. E Israel sempre ali no centro, né? Geográfico e teológico, aguardando essa intervenção divina que, segundo essa visão, vai encerrar a era atual e inaugurar o reino do Messias. Então, para nossa reflexão final, as fontes destacam tanto a indignação divina sobre Israel, quanto a importância da sabedoria e da fidelidade do remanescente, os Mashlim, durante a crise. Que reflexões isso pode gerar sobre a dinâmica entre a soberania de Deus nos assuntos do mundo, a nossa responsabilidade humana pela fidelidade e a necessidade de discernimento em tempos difíceis, né? Seja olhando para a história ou contemplando esses cenários futuros que as fontes apresentam. Fica aí a pergunta. Agradecemos muito a companhia nesta análise detalhada dos capítulos finais de Daniel.